Bom, estamos gravando a reunião, pessoal. Boa tarde de novo, né? Como a gente estava tentando fazer lá no Teams, não estava dando certo. A aula de hoje é para a gente falar sobre divisores de corrente. Mas antes da gente começar, eu queria saber se vocês têm dúvida nas questões 1, 2 e 6 da lista, que é da parte de divisores de tensão. A Elo pediu para a gente resolver a 2C. Peraí. Certo? 2C. Vamos dar uma olhada qual é a 2C. A gente tem 5 volts, R1, 1 mega e 2 volts. Então, deixa eu colocar aqui para a gente. Cinco volts, R1, 1 mega. Aqui a gente tem R1. Aqui a gente tem 1 mega ohm. Tem 2 volts. E de cá a gente tem 5 volts. O que era a nossa técnica na aula passada? A gente conversou um pouquinho sobre dividir o exercício em alguns passos, né? O que era o primeiro passo? Vocês lembram? A gente vai anotar. Variável? Pode falar. Nós vamos anotar todos os dados dos exercícios, das variáveis. Então, a tensão na fonte é 5 volts, a tensão em 2 é 2 volts, e a resistência é 1 vezes 10 a sexta ohms, né? 1 mega ohm. Na parte 2 do exercício, o que a gente iria fazer? Listar as fórmulas. Listar as fórmulas. Uma fórmula que a gente sempre lembra, REC, nesse caso, R1 mais R2, certo? Outra fórmula que a gente lembra do divisor de tensão, U da fonte é igual a U1 mais U2. O que mais que a gente lembra? Que a corrente da fonte, nesse caso, é igual a corrente em 1, que é igual também a corrente em 2. Tá? E a gente lembra, né? Nesse caso aqui, eu vou resolver com a fórmula que a U em 2 é igual a U da fonte vezes a resistência 2 dividido pela REC. O que vocês acham que a gente pode usar? Que é o passo 3, decidir quem a gente vai usar. Se eu tivesse a REC, daria para eu descobrir o R2, o R1? Daria. Mas eu não tenho a REC, né? Vamos dar uma olhada para essa fórmula. Tem o 2? Tem. Tem o F? Tem. Tem o R2? Tem. Se eu encontrar a REC aqui, dá para usar ela aqui e encontrar o R1? Dá. Então, primeiro a gente vai usar essa fórmula. E depois essa daqui, tá bom? O 2 vale 2 é igual a 5 vezes 1 vezes 10 a sexta, dividido pelo REC. A hora que eu resolver isso daqui, eu passo o REC para lá multiplicando e o 2 para lá dividindo. Então, ficou 5
vezes 10 a sexta. Multiplicar por 1 é a mesma coisa de fazer nada. Então, deu 2,5 vezes 10 a sexta. Bom? Agora tem o valor de REC. 2,5 vezes 10 a sexta é igual a R1, que eu não sei, mais R2. Quanto que vale R2? 1 vezes 10 a sexta. Isolando o R1, eu tenho que 2,5 vezes 10 a sexta, menos 1 vezes 10 a sexta, R1 deu 1,5 vezes 10 a sexta onça. Certinho? Lembra que na aula passada a gente tinha um jeito de fazer com a fórmula, que é essa parte aqui, né? O 2 é igual a F vezes R2 dividido por REC, ou fazer usando a lei de Ohm, tá? U é igual a R vezes I, em alguns lugares estratégicos. Certinho? Mais dúvidas sobre a lista? Por mim, tranquilo, professora. Tranquilo? Então, vamos passando aí adiante, pessoal. Hoje a gente vai tratar... Professora, Pode falar. eu só queria te avisar que, tipo assim, eu tava fazendo a lista, aí eu fiz 2A, mas a hora que eu fui fazer 2B, a hora que eu olhei, eu fiz 2C, na verdade. Aí a ordem Não tem problema nenhum, fica tá tranquilo. 2C, mas tá bom. certo. Beleza. Às vezes, corrigindo rápido, isso poderia ser um problema, mas como são só 20 exercícios, 20 alunos, geralmente eu faço isso com bastante, né, cuidado e atenção. Então, é bom avisar, mas é tranquilo. Tá? Se fosse uma turma de 100 alunos, aí realmente poderia ser um problema. Mas é bem tranquilo, vocês são poucos. Então, vamos revisar sobre os divisores de corrente. Quando a gente falar em divisores de corrente, eu quero muito que vocês lembrem de algumas coisas. No divisor de corrente, a corrente da fonte é a soma da corrente nos resistores, tá bom? Quem que era a soma dos resistores lá no divisor de tensão? A tensão, tá? E quem que era igual, constante em todos os resistores? A corrente. Aqui, quem que vai ser igual em todos os resistores? A tensão, ela vai ser igual na fonte e resistores, tá bom? O que mais que eu preciso saber aqui? A resistência equivalente aqui é uma resistência do tipo paralelo. Tá? Se forem só dois resistores, como é que fica a fórmula da resistência equivalente? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso daqui é para 2
Ah, professora, são vários resistores. Você tem a opção de fazer de duplinha em duplinha, né? Ou você tem aquela fórmula geral, que é 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante. Tá bom? Ah, e se eles forem todos iguais? Se eles forem todos iguais, vale sim você colocar o valor do resistor dividido pelo número dos resistores, a quantidade. Tá bom? Vale aquelas mesmas coisas que a gente tinha visto no semestre passado. Como que é esse circuito? A gente tem aqui uma fonte. A gente tem aqui, vou fazer com 2 resistores, tá, gente? O resistor eu vou chamar de R1. A gente tem um resistor aqui que eu vou chamar de R2. Aqui eu vou ter uma corrente da fonte. Aqui eu vou ter a corrente I1. Aqui eu vou ter a corrente I2. Vou colocar aqui o da fonte só por colocar. Qual é a fórmula especial aqui do divisor de corrente? I1 vai ser igual a I da fonte vezes o REC dividido pelo R1. Bom? Analogamente, né, de forma bem parecida, I2 é igual a I da fonte vezes o REC dividido pelo R2. O que a gente vai fazer agora? É muito parecido, são muito parecidos, tá bom? A gente troca basicamente. Quando a gente divide a corrente, a da fonte é igual à soma dos resistores. Quando a gente divide a tensão da fonte é igual à soma dos resistores. Tá? Quando a gente está dividindo a tensão, quem é igual? Corrente. Quando a gente divide a corrente, quem é igual? A tensão. Bom? E na fórmula, o que muda, professora? O REC, lá na tensão, ele estava embaixo e o R1 estava em cima. Bom, muda isso daqui. Dúvidas aqui, gente? Perguntas? Podem falar. O que a gente fez na aula passada? A gente usou a lista como modelo de exercício para a gente criar uma forma de resolução. Tá? A gente fez a forma A e a forma B. A forma A, se não me engano, era a forma com a fórmula e a forma B era a forma sem a fórmula. Podemos seguir dessa maneira, pessoal? Pode sim, professora. Para exercício 3, tá? Vamos colocar um exercício parecido com o exercício 3. Eu vou tentar usar números mais bonitinhos, tá, gente? O exercício 3, os números são bem feios. Aqui eu falo, eu pergunto quem é I2. Falo que aqui tem uma corrente que eu vou pensar 20 miliamperes. Aqui eu vou colocar 3 quilômetros. E aqui eu vou colocar 6 quilômetros. Vamos, eu acho que esse exercício vai dar números bonitos, tá bom? Não tenho muita certeza disso, não. Vamos seguir aquele mesmo raciocínio que a gente fez. Vou só duplicar ele aqui. Peraí.
Vamos seguir aquele mesmo raciocínio que a gente fez para os outros exercícios. O que é a primeira coisa que a gente combinou de fazer? Anotar os dados. Quais são os dados para a gente? Eu tenho a corrente da fonte, que é 20 mA, ou seja, 0,02 amperes. Tenho o R1, que vale 3.000 ohms. Tenho o R2, que vale 6.000 ohms. E quero saber quem é o I2. Tá bom? Me ajudem. Quais são as fórmulas que a gente pode usar aqui? Se eu estou dividindo a corrente, o que acontece com a corrente da fonte? A corrente da fonte vai ser a corrente em 1 mais a corrente em 2, certo? A tensão da fonte. Como eu estou dividindo só a corrente, a tensão da fonte é igual a tensão em 1, que é igual a tensão em 2, certo? Como é que eu calculo a resistência equivalente aqui? Ditem para mim a fórmula. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? E qual que era a fórmula que a gente acabou de ver? Que I2 era I da fonte vezes o REC dividido por... Opa, só um minutinho. I da fonte, né? Vezes o REC dividido por R2. Acho que aqui conseguimos listar todas as nossas fórmulas. Quais são as candidatas que vocês acham interessantes da gente usar? Será que a gente consegue calcular o REC? Consegue. Tem o R1 e o R2. Temos o R1 e temos o R2. Se a gente tiver o REC, será que dá para calcular o I2? Tá. Então é justamente o que a gente vai fazer. Vamos lá. REC é igual a 3.000 vezes 6.000 dividido por 3.000 mais 6.000. Quem já tem a resposta desse aqui? R$2.000, tá? Se vocês fizerem a continha, vai chegar lá no 2.000. Vamos substituir, então, valores na segunda fórmula. E da fonte? 0,02 vezes REC, 2.000, dividido por R2, que é 6.000. Fica 0,04 dividido por 6, que não vai dar um número bonito. 0,04 dividido por 6 deu 0, vou colocar na linha de baixo, tá, gente? E 2
0,006 amperes. Certo? Fácil, difícil? O que vocês acharam? Tranquilo. Ó, a gente está no Meet hoje. O Meet, ele limita a gente a 1 hora de reunião. Eu tenho 2 propostas para fazer. A gente segue igual na aula passada, em que eu dou um tempinho para vocês fazerem o exercício. Eu não lembro se eu fiz a forma A e a forma B e dei um tempinho, ou se eu fui dando um tempo a cada forma. Ou eu posso fazer todos os exercícios, e depois, no final, o tempo que a gente tiver, vocês vão tendo as dúvidas. O que vocês preferem? Tem preferências? Então, eu vou fazer a forma B. E aí, se vocês não tiverem dúvidas, a gente pensa aí sobre como continuar. O que tem na forma B de diferente? Quem lembra? A forma B é a forma malvada. A forma B a gente esqueceu a fórmula, né? Então, na verdade, na forma B, a gente sabe muita coisa, né? Espera aí que eu vou apagar essa camada, não gostei dela. Assim. Vou duplicar essa. Na forma B, a gente sabe os mesmos dados do exercício que na forma A. A gente sabe quase as mesmas fórmulas, menos essa fórmula aqui, tá? A gente esqueceu essa fórmula. E aí, o rolê fica um pouquinho mais difícil. Mas não muito. Bom, o que a gente sabe além dessas fórmulas que estão aqui? A gente sempre vai saber. A gente vai saber o clássico. U é igual a R vezes I. Só que aqui eu tenho que ser muito inteligente, muito treinado, né, para fazer esse U igual a R vezes I. Porque qual U, qual R, qual I? Tá bom? O U aqui não faz diferença, porque todos são iguais, né? Mas qual R que a gente tem? E a gente tem o I também. Opa, professor, eu só tenho o I da fonte, certo? Se eu estou falando da fonte, eu tenho que falar do equivalente, tá bom? Por isso, eu vou usar, aqui vai chamar o da fonte, mas depois vocês vão ver que é tudo igual. Então, por isso, eu vou calcular primeiro o REC. Se vocês lembrarem lá da forma A, isso aqui deu 2.000. Vou fazer rapidinho por causa do nosso tempo, tá? Beleza, 2.000. O que eu posso fazer agora? Eu posso descobrir o U da fonte, né? Vou descobrir aqui o U da fonte. Primeiro eu descobri o REC, depois eu descobri o U da fonte. O da fonte vai ser o REC, que é 2.000, vezes I da fonte, 0,02. Isso aqui deu 2.000 vezes 0,02, deu 40 volts. Beleza. E aí, professora? O que eu posso fazer também? U é igual a R vezes I. Mas que I que eu estou procurando? Falem para mim. Não é o I2? Tem o R2? Tem. Tem o U2?
Tem também. O 2, se a gente olhar para cá, ele é o 40 volts, tá bom? Então, vou repetir essa fórmula aqui. O 2 é igual a R2 vezes I2. Mas eu acabei de descobrir que o U2 vale 40. Que o R2 vale 6.000. E que o I2 é o que eu estou procurando. Então, I2 ficou 40 dividido por 6.000. Que se eu tiver muita sorte, vai dar o mesmo que deu na forma A. Opa! 0,006 amperes. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Difícil? Fácil? Querem fazer um exercício do tipo 3? Não querem nada? Pode ser fazer o exercício 3. Eu acho que todo mundo vai preferir a forma A, por isso eu vou deixar ela aqui, inclusive, tá? Façam aí o exercício 3. Eu vou dar 5 minutinhos, a hora que for 2h16 eu volto, tá? Eu vou mutar aqui, vocês podem me chamar.
E aí, pessoal, como é que foi? Não foi? Já foi? Sofreram? Foi de boa. Foi tranquilo? Uhum. Podemos ir. Ele são números feios, tá? Já adianto. O exercício de divisor de tensão é bem tranquilo você bolar um exercício com números bonitos. Esse daqui, por mais que eu tenha tentado, né? Vocês viram que não deu certo. Mas ali na lista a gente usou, essa lista eu fiz em conjunto com um professor ano passado, e a gente usou valores comerciais, porque a ideia era que a gente pudesse ir no laboratório montar isso daí depois, tá bom? Talvez a gente consiga, talvez não, né? Não temos essa certeza de nada, mas essa é a ideia, essa é a intenção. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Camila. A forma A, que é com a fórmula, a gente pode usar ela para qualquer exercício que dá certo? Ou é que nem o divisores de tensão, que tem exercícios que não dá certo? Na verdade, ela dá certo em todos. Ela só dá um pouco mais de trabalho, por exemplo, em exercício igual 4. A gente vai fazer a forma A com a fórmula e vai fazer ela sem a fórmula. Ah, Ela tá. sempre é válida. A única coisa que tem que tomar cuidado, Camila e toda a turma, é o REC. Tá? O REC aqui, diferente do lado divisor de tensão, aqui se fossem 3 resistores, você teria que calcular o REC de outra forma. Né? Então, tomar cuidado com isso. Agora, a fórmula do divisor de tensão e do divisor de corrente, ela vale para qualquer situação, desde que você calcule o REC direitinho. Tá bom? Entendi. Então, agora, né, nós vamos lá para o exercício 4. No exercício 4, a gente perde algumas coisas. Né? Ver se eu consigo ajustar o tamanho desse trem aqui. Não. Acho. Tem um menorzinho. Esse daqui tá menorzinho. O que acontece no exercício 4? A gente não tem o valor de R1, mas tem o valor da corrente I2, tá bom? Então, aqui, pra gente, isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta, tá? E a gente tem o valor de I2. R1. Eu vou fazer com os mesmos valores. Eu vou colocar aqui, ó, que o I2 vale 0,06. Ah, não, faltou um outro zero, né? Vou colocar ele aqui. 0,006 amperes. Tá bom? Então, acabou de sumir esse dado para mim. Isso tudo aqui também sumiu. R1 é a minha pergunta. E o I2, eu descobri que é 0,06 amperes. Bom? Professora, muda alguma coisa as fórmulas que eu tenho? Não, né? Para qualquer exercício de divisor de corrente, as fórmulas que eu tenho são essas aqui, tá?
O que pode mudar? Eu posso ter esquecido dessa última fórmula aqui, bom? Aí eu volto lá para aquela minha boa e velha primeira lei de Ohm, que é U é igual a R vezes I. Por que ela é mais chatinha e vocês ficam com medo de usar ela? Porque você precisa olhar muito bem para o seu exercício e saber qual U, qual R, qual I você vai usar, tá bom? Então, isso às vezes deixa vocês um pouco confusos. Mas as fórmulas são a mesma. A corrente da fonte é a soma das correntes. A tensão na fonte é igual a tensão em 1, que é igual a tensão em 2. A resistência equivalente é a mesma. E a corrente lá em 2 é a mesma, tá? Nesse caso aqui, às vezes nem é interessante a gente usar a corrente em 2. Talvez seja interessante a gente usar a corrente em 1 e em 1, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Não? Nenhuma. Pessoal, vamos dar uma olhada para essas fórmulas. O que a gente quer descobrir afinal? O R1. Quer descobrir o R1, né? A gente quer descobrir esse cara aqui, ó. É o único lugar que ele aparece na fórmula? Não, ele aparece aqui também. Né? O que a gente tem de informações? Qual fórmula vocês acham que daria para a gente colocar ela assim, completa? Tem o corrente da fonte? Tem. Tem o corrente em 1? Não tem. Mas tem o corrente em 2? Tem. Então, essa é uma boa candidata para a gente descobrir esse I1. Tá bom? Depois que eu tiver descoberto o I1, será que dá para eu descobrir aqui o R1? Quase. O que fica faltando antes? Descobrir o REC? Na verdade, aqui a gente não vai conseguir usar uma fórmula separada da outra. A gente vai juntar essas duas fórmulas, tá? E vai usar elas em conjunto. Mas calma. Primeiro vamos usar a primeira fórmula, tá bom? E da fonte vale quanto? 0,02. E 1 é o que eu quero encontrar. E 2, eu vou arredondar aqui de maneira muito grosseira, tá? Para 67, tá bom? Então, o I1 vai dar 0,02 menos 0,0067. Acabei de descobrir que ela é 0,0133 amperes. Certo? Beleza. Só dar uma salvadinha aqui, gente. Deu 5 minutos aqui de medo. Por que eu falei que eu preciso usar as fórmulas junto? Vê que no REC tem o R1? Tem. Não dá para eu descobrir o REC se eu não souber o R1. Mas eu não sei o R1 e não consigo sair disso. Porque aqui também tem o R1 e também tem o REC. Tá? Aí aqui tem várias maneiras de se fazer. Posso fazer de uma maneira e vocês, se não entenderem, me falem, eu mostro uma outra maneira. Eu vou fazer da maneira que eu acho mais simples. Tá bom? Pode ser assim? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa daqui. E vou deixar o REC isolado, tá? I1 é igual a IF
vezes o REC. Lembra lá de sistema, quando vocês tinham duas incógnitas e duas equações? É isso que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou isolar o REC e vou substituir no outro, tá bom? Quanto que vale I1? I1, a gente acabou de calcular, 0,0133. Passei o R1 lá para cima multiplicando. Quanto que vale IF? 0,02 vezes REC. Agora isolei o REC. 0,001. Opa, coloquei um zero a mais, né? Vezes R1 dividido por 0,02. Professora, não cheguei a lugar nenhum, então é uma coisa horrorosa. Calma, respira, tá? Mas quanto vocês sabem que vale o REC? Vou pegar uma outra cor. Tá? Quanto que vale o REC? Não vale isso daqui? Isso daqui não é a mesma coisa de escrever R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, agora a gente vai usar só essa parte aqui, tá? Vou botar lá no azul. Quanto que vale o R1? Não sei, professor. Quanto que vale o R2? Alguém sabe? É, 6.000 ohms. 6.000. Então, estou substituindo valores. Viu que de um lugar que a gente tinha duas letrinhas desconhecidas, que era o REC e o R1, eu consegui sumir com o REC? Olha só para essa expressão aqui em laranja. Quantas variáveis, quantas letrinhas, quantos tipos de letrinhas tem aí? Mais de um ou um só? Um só. Um só. Isso vocês sabem resolver? Sejam sinceros. Se eu desse para vocês, se eu apagasse tudo, vou inclusive fazer isso. Apaguei tudo. Sou a Patrícia. Vou lá e dei uma equação do primeiro grau para vocês. E essa equação aí em laranja. Quem sabe resolver? Tentem resolver ela aí, por favor. Vou escrever ela aqui. 0,0133 vezes R1 dividido por 0,02 é igual a R1 vezes 0 vezes 6.000 dividido por R1 mais. E aí, ela dá do primeiro grau ou não? Na verdade. Primeira pergunta. A questão 3 estava legal, né? Essa daqui é um pouco mais difícil. Essa, eu particularmente, acho esse jeito mais difícil do que a forma B. Tá?
mas sou suspeita. Posso resolver? Ou vocês querem tentar? Pode. Então, muita atenção, tá? Eu vou resolver de uma forma que eu simplifico as coisas, tá? Talvez não seja a forma mais bonita de resolver, mais didática, mas eu vou resolver assim. Porque a gente aqui está focado na eletricidade, não na matemática, tá? Então, eu vou passar multiplicando, tá? Quem está embaixo vai para cima multiplicando. Vamos repetir o R1. Vou abrir parênteses. R1 mais 6.000. Vou passar multiplicando lá para cima. 0,02 vezes R1 vezes 6. Pessoal, tem o R1 multiplicando deste lado e R1 multiplicando todo mundo deste lado. Tá? Então, por isso eu cortei. Professora, posso cortar isso daqui? Não, porque ele está somando com o outro. Tá? Eu tenho que cortar coisas que estão multiplicando. Então, ficou 0,0133 vezes R1 mais 0,0133 vezes 6.000 é igual a 0,02 vezes 6.000. Zero, 3 vezes R1 é igual a 0,02 vezes 6.000 menos 0,0133 vezes 6.000. Por que eu deixei esse 6.000 aqui? Eu posso pôr ele em evidência e posso fazer isso aqui menos isso aqui. É o que eu vou fazer agora. Eu também acho essa bem mais difícil. 7. Professora, eu estou perdido. Calma. Agora aqui é só matemática, que tá horrorosa, mas é só matemática. Vou digitar essa conta feia aqui. 0,0067 vezes 6.000 dividido por 0,0133 deu 3.022 ohms. Se vocês lembrarem, né? Vou colocar as telas no Moodle sim. Se vocês lembrarem, a resposta era 3.000 ohms. O que aconteceu? Lembra que eu arredondei? Era 0,06666667? Eu arredondei para 0,067. Por isso que apareceu esse 22 aqui. Por isso está diferente dos exercícios que a gente estava fazendo antes. Professora, beleza, eu concordei, né? Eu fui com você até a hora que você selecionou as fórmulas. Aí, a hora que você veio aqui, fez essa viagem de juntar uma fórmula com a outra, eu me perdi. Quem se perdeu? Quer dizer, quem não se perdeu? Alguém não se perdeu? Acho que não, né? Isso é muito novo para vocês. É normal se perder, tá? Então, vamos tentar fazer da forma B? Eu vou mostrar a forma B, e aí vocês me falam se vocês gostaram da forma B e acompanharam a forma B, aí a gente meio que descarta a forma A, ou se vocês querem que eu volte na forma A e explique de um outro jeito.
que eu fiz, basicamente? Imagina que eu tenho um sistema, duas equações, duas incógnitas, que é isso aqui, ó. Eu tenho essa equação de cima e essa equação de baixo. Tenho duas incógnitas, é o REC e o R1. Eu só isolei um e substituí no outro. Foi só isso que eu fiz. Foi nada demais. Mas parece uma coisa muito difícil. Tá? Ela fica cheia de letrinhas, vocês não gostam muito disso. Vamos tentar aqui a forma B. O que a gente tem na forma B para o exercício 4? A gente tem os mesmos dados, lembra? A gente tem os mesmos dados. A única coisa que a gente tem de diferente é que a gente deu um branco na nossa cabeça e esquecemos uma fórmula, que foi a fórmula da discórdia. Mas se a gente esqueceu aquela fórmula, que fórmula que a gente vai ter? U é igual a R Vezes I. vezes I. Agora eu queria que vocês olhassem com muito amor e carinho para o exercício e me falassem onde você tem pelo menos um U e um R, ou um R e um I, ou um I e um U. Vocês têm que ter duas coisinhas para usar essa fórmula, U é igual a R vezes I. Lá na fonte, o que você tem da fonte? Só uma coisa. No resistor 1, você tem alguma coisa? Tem nada. Né? E no resistor 2, o que você tem? Opa, no resistor 2, eu tenho a resistência, tenho a corrente. Dá para encontrar o 2? Dá. Então, a primeira fórmula que a gente vai usar vai ser essa daqui. Tá? Eu vou fazer assim porque eu acho que fica mais organizado. A bolinha não escondeu meu i. Aí. Vou repetir ela aqui. O 2 é igual a R2 vezes I2. O 2 é o que eu quero encontrar. R2 é 6.000 e 2 é 0,0067. Vou fazer o mesmo arredondamento, tá, gente? O 2, eu vou achar que é alguma coisa perto de 40 volts. Eu sou mágica. 6 vezes 0,0067. 40,2 volts. Por que eu falei que era perto de 40? Vocês lembrarem lá no exercício, quando a gente estava resolvendo ele antes, tinha dado 40 volts. Beleza. Com isso daí, o que mais que eu posso fazer? Ah, eu posso olhar para cá. E eu posso encontrar, por exemplo, o valor da fonte e o valor do U1, tá bom? 2. Então, o da fonte vai ser igual a U1, que é igual a U2, que é igual a 40,2 volts, certo? Beleza. Para que isso é útil para mim? Calma. Vamos olhar para o 3 aqui. O que você tem da equação 3? Quais são os valores que você tem? Você tem a corrente da fonte? Tem. Tem a corrente em 1? Tem a corrente em 2?
Tem. O que você pode descobrir? Justamente isso daqui. Então, I da fonte é igual a I1 mais I2. I da fonte 0,02 é igual a I1 mais 0,0067. Portanto, I1 é igual a 0,0133. Até aqui, todo mundo foi ou não? Preciso saber. De Por boa. enquanto, de boa. Acho que sim. Agora, vamos olhar para o resistor 1. O que você tem a respeito do resistor 1? Você tem atenção nele? Tem. Você tem a corrente nele? Tem. Então, surgiu uma outra fórmula aqui. O 1 é igual a R1 vezes I1. Sim. Agora vamos chamar de IV. IV. O 1 é igual a R1 vezes I1. O 1 vale 40,2. R1 é quem eu quero saber. I1, 0,0133. A hora que eu isolar isso daqui, vou ter que R1 é igual a 40,2 dividido por 0,0133. Vamos lá na calculadora. Deu o 3.022 de novo, porque eu fiz os mesmos arredondamentos. Tá? E aí, vocês gostaram da forma B ou da forma A? Nossa, muito mais fácil a forma B. Então, a fórmula nem sempre salva vocês. Tá? A fórmula ela é tentadora, né? Mas se a gente não souber usar ela, ela pode dar uma volta gigantesca. Professora, tem algum atalho ali? Até talvez tenha, mas é uma coisa que funciona uma vez, não funciona outra. Então, assim, ali eu resolvi como se fosse um sistema, uma equação x mais y igual a 5. Outra equação, x menos y igual a tanto. Aí você isola o x e substitui na segunda equação. Foi isso que eu fiz. Só que ali fica muito mais difícil, porque o x e o y estão, né, fazendo uma bagunça toda. Não tá simplesinho. Querem tentar fazer o exercício do 4? Então, mais 5 minutinhos aí para vocês. Se a nossa reunião parar de gravar, a gente abre outra sala, tá bom? Elô, eu vou fazer a conta aqui e te falo, só um minutinho. Eu vou deixar aberto aqui na forma B, tá? Que eu acho que foi unanimidade. E vocês fazem o exercício 4 enquanto eu procuro a resposta da 3 da B.
E aí, pessoal, como é que foi? Deu certo aqui. Não acabei ainda. Dá mais uns minutinhos aí, então. E aí, pessoal, como é que tá? Deu certo, não deu? Muito sofrimento, pouco sofrimento, sofrimento moderado. Ele é um pouco mais trabalhoso, sim, tá? E a forma A parece um bicho de sete cabeças, mas se vocês fizerem com calma, paciência, não é tão complicado assim. O que eu queria ver com vocês? O exercício 7, tá? O exercício 7, gente, ele é exatamente igual ao exercício 4, tá bom? O que eu dou de informações? Eu dou a resistência e a corrente de um resistor, bom? E dou a corrente da fonte. O que eu pergunto na letra B? Eu pergunto a resistência do outro componente, né? Vamos falar que o R2 aqui vale 100, a I2 vale 10 miliamperes. E da fonte vale 2 amperes, né? E eu pergunto o R1. O que mais? Eu procuro também, na letra A, qual que é a tensão U2, né? A tensão em cima desse resistor aqui. Bom, é justamente o que a gente fez aqui no exercício 4. Primeira coisa que a gente descobriu foi a tensão no 2. E lá no final a gente descobriu o R1. Beleza, pessoal? O que eu queria combinar com vocês? Então, vocês vão ter 2 semanas aí para fazer os exercícios, sendo que uma semana, que é a semana que vem, vocês têm as atividades de integração. Então, na semana que vem, eu gostaria que vocês dessem uma descansada, né? Reunissem forças. E aí, na outra semana, tem um feriado. Então, segunda e terça é meio morto. Vocês praticamente só têm de atividade na quarta, quinta e a sexta na outra semana. É só desenhar um circuito, fica mais fácil, Lô. Então, se chegar lá na quinta-feira,
9 de setembro, e vocês falarem, professora, a gente realmente descansou nessa semana aqui, não deu, tá complicado, a gente ainda faz mais uma aula da lista de exercícios, mas eu queria que vocês tentassem, principalmente hoje, que vocês estão com tudo isso muito fresco. Júlia, pelo que eu entendi, não vai ter aula. Pelo que eu entendi, vai ter as atividades da semana. Eu acho que o Fortuna vai dar mais detalhes para vocês hoje. Ô, professora, Pode falar. ali no WhatsApp o Fortuna disse assim, o que é isso que foi adiado? Que ele mandou a mensagem. Deixa eu ver aqui. Estão falando mal de mim aqui fora. É uma reunião com as representações estudantis. Igual a gente tem representantes dos professores, tem representante dos técnicos administrativos, a gente tem representante dos alunos, principalmente em conselhos, tipo o CONSUP. O que é o CONSUP? É o Conselho Superior do nosso instituto. Ele, por exemplo, vai ter retorno às aulas, ele discute como vai ser esse retorno às aulas, vai ter uma mudança na carga horária do curso, tem que passar pelo CONSUP, vai ter ou não estágio, tem que passar pelo CONSUP, esse tipo de coisa. Então, tem alguma coisa acontecendo, não sei se é o retorno às aulas, realmente não sei, que os representantes de vocês, que vocês em algum momento elegeram, às vezes não vocês, mas as turmas anteriores, eles querem conversar com vocês. É isso. Esclareci? Pelo que eu entendi, a semana da integração começa e dura a semana toda, semana que vem, dia 30 ao dia 3. Aí a gente tem feriado dia 7, vai ter uma pontezinha dia 6, a gente volta a ter aula dia 8. Mas o Fortuna deve falar isso oficialmente para vocês em breve, tipo hoje. Da lista e dos nossos exercícios, alguma dúvida ficou? Eu tô com medo do Meet derrubar a gente, por isso que eu tô perguntando. Então, a gente fica combinado aqui para o dia 9, vocês fazerem a entrega. Chegou lá no dia 9, tá o caos, aconteceu alguma coisa, a gente pode conversar, não fiquem aflitos. Professora, quero te mandar mensagem dia 1º de setembro. Gente, eu estou trabalhando, normal, tá? Eu só queria que vocês aproveitassem para recarregar as baterias aqui. Mas, eu quero fazer um exercício por dia, eu quero, né, não deixar o negócio morrer, vai ser um tempo que eu vou ter, então, beleza, fica. À vontade. Certinho, pessoal? Agradeço a presença de vocês, espero ter esclarecido as dúvidas desse conteúdo. É um conteúdo que ele é mais elaborado, da gente ter que fazer uma coisa, depois outra, não é aplicação direta da fórmula. Então, realmente, vocês precisam praticar, tá bom? Um abraço, boa semana, até semana que vem, eu vou participar das atividades com vocês, tá bom? Vejo vocês. Pode falar. Peraí, eu tava vendo aqui, deu uma travada no meu cérebro. Na lista, no exercício 4, tá falando assim, calcule o valor de R2 para que o divisor de corrente funcione. Mas tá faltando o valor de R1. Então, é porque eu digitei errado. Ah, tá. Considera então, para calcular o valor de R1. Isso. Ah, sim. Tá. Nem reparei isso. Era só isso. Então é isso, eu digitei errado. Beleza?
abraço para vocês, pessoal. Até mais. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Bom fim de semana. Obrigado, meus amores.